Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam na mais pura paz, tranquilinhos, tá bom? Pessoas, olha só, nem todos tiveram aula de cálculo comigo, né? E eu então resolvi fazer aqui uma pequena recordaçãozinha simples, singela, né, do que foi na aula de cálculo, para nós recordarmos sobre frações, né? Nós usamos frações na enfermagem, tá bom? Então, para quem não teve uma oportunidade e para quem já teve comigo essa aula lá em cálculo sobre frações, sobre algumas propriedades da fração, é uma oportunidade para recordar, tá bom? Então, pessoinhas, vem comigo, copia esse probleminha aí. Não, nem copie probleminha não. Eu só vou explicar para vocês então, tá? Vem comigo, sem probleminha, só para nós explicarmos aqui um pouquinho sobre frações. Vem cá comigo, pessoas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre frações. Já estou aqui a posto com a minha lousa. Olha só, pessoas, deixa eu dizer para vocês uma situação aqui. Vamos lá. Frações. Eu vou fazer aqui bem resumidamente, né? Só para explicar que fração, ela pode ser escrita desta forma, ou esta mesma fração, ela pode ser escrita desta forma, certo? Mais um exemplozinho, passou o traçozinho aqui, imagine esta fração aqui, ó, 2 sobre 4, né? Podemos falar 2 quartos, mas para quem não é da matemática, enfim, você pode falar 2 sobre 4, não tem o menor problema, tá bom? É assim que se diz mesmo 2 sobre 4. E você pode escrever essa fração 2 quartos ou 2 sobre 4 desta forma aqui, certo? O que acontece? Dependendo da formatação de cada programa, né? Esses programas aí que nós encontramos nos computadores, nos smartphones, enfim, pode aparecer fração assim ou assim. São dois jeitos, duas maneiras de representar uma fração. Simples. Ela pode ser escrita, então, olha, uma fração 3 quintos, né? Uma fração 3 quintos, ela também pode aparecer assim, de repente, esse mesmo 3 quintos. Ok, pessoas, tudo jóia, o traço do professor não está dos mais bonitinhos não, né? Mas vamos fazer mais um aqui bem retinho, bonitinho. Imagine essa fraçãozinha aqui, ó, 2 sextos. Essa fração 2 sextos também pode ser representada assim, 2 sextos. Ok, pessoas, entenderam? Bom, estas são duas maneiras de representar uma fração. Ela pode ser apresentada assim ou assim, certo? Dependendo da formatação do programa instalado na plataforma que você esteja usando, ok? Bom, vem aqui para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como representar uma fração de uma forma geométrica. Imagine esta fração aqui, 2 quartos, certo? Essa fraçãozinha também, dependendo, já disse, pode ser assim. Ok, também 2 quartos. E se nós fôssemos representar elas de maneira lúdica, de uma maneira geométrica, como que faz isso? Simples, olha só. Lembrando lá atrás que esse númerozinho de baixo é o denominador e esse número de cima é o numerador. Consequentemente, nessa representação aqui é o numerador, aqui é o denominador, ok? Vamos escrever isso, numerador, certo? Embaixo é o denominador.
numerador, ok? É assim a fração. O número de cima, o numerador, o número de baixo é o denominador. Se ela aparecer assim, então este daqui, o que vem na frente, numerador, e o que vem depois, denominador. Olha só, denominador, né? Então vem aqui comigo, vem de novo aqui, lousa. Vou pegar essa mesma fração aqui e vou escrever assim, dessa maneira aqui que está no meu programa, tá bom? No programinha aqui da minha lousa. E se nós fôssemos representar essa fração de uma forma lúdica? Imagine um chocolate. Tá aqui o nosso chocolate, tá? De uma forma bem lúdica. Esse chocolate é dividido em 4 partes. 4 partes iguais, ok? 1, 2, 3, 4. Lógico que o professor não desenhou muito bem, mas sim, tem que ser 4 partes iguais. Então, repare, o denominador, não é esse de baixo? O denominador que começa com a letra D, ele divide em partes iguais. O denominador é o que divide em partes iguais. Por isso que eu dividi o meu chocolatinho em 4 partes. Fechou? O numerador, que é o número de cima, ele pede para que nós tomemos, ou que, vamos pintar aqui, ó, 2 partes. Não é isso? É assim que nós representamos a fração 2 quartos. Simplesmente representamos ela de uma forma geométrica, de uma forma lúdica. É assim. Simplesmente assim que representamos esta fraçãozinha, ok? Vamos ver essa fraçãozinha aqui agora. Esta fraçãozinha. Fechou, pessoas? Bom, o denominador eu já vi que é o número de baixo, o numerador é o número de cima. Então, o denominador que começa com a letra D pede para que nós possamos dividir este chocolatinho em quantas partes? 2 partes. Opa, passei um tracinho aqui, 1, 2. Esse chocolatinho foi dividido em 2 partes. O denominador é quem divide, tanto que ele começa com a letra D. Denominador é o que divide em partes iguais. Então, eu dividi esse chocolate em 2 partes. Confere? E o numerador é o número de partes que eu vou tomar. No caso aqui, que eu vou pintar. Pronto. Pintei ele bonitinho, inteirinho. Então, você repare que eu peguei só a metade. Então, esta fraçãozinha, ela pode ser chamada de meio. Meio ou 1/2. Meio, porque eu só peguei essa parte. Vou fazer ela de novo mais uma vez. Aqui, ó, trazendo ela para enfermagem. Nós já vimos que uma fração ela pode ser representada desta forma, certo? Também é 1/2, ok? Este daqui da frente é o numerador, este aqui de baixo é o denominador. Ok, pessoas? Tudo bem? Bom, vamos pegar um comprimido? Imagina um comprimido aqui, ó, um comprimido de um analgésico aqui. Bom, a gente olha para o denominador que começa com a letra D, ele pede o quê? Para que divida em 2 partes. Nesse caso, ele pediu para ser dividido em quantas partes? 2. Denominador é o que divide e pediu para dividir em 2 partes. Ó, cortei esse comprimido no meio. Não ficou 2 partes? 1, 2. Tá certo? Tem comprimido que já vem até com esse sulco aqui no meio. Para ser cortado no meio exatamente quando o paciente for tomar metade desse comprimido. Bom, o numerador é o número de partes que eu vou tomar, que eu vou pintar. Quem que ele é? O número 1. Então, vamos pegar essa partezinha aqui. Repare,
Se nós fôssemos dar esse comprimido para o paciente, nós só daríamos essa parte, ou seja, a metade de um comprimido, a metade. Por isso que essa fração, ela é meio. Meio, essa fração é meio, um meio. É como se eu pegasse um comprimido, dividisse no meio. Então, denominador é o que divide. Dividir. Numerador é a parte que eu tomo. Nesse caso aqui, repare, daria para o paciente metade de um comprimido. Ok, pessoas, é um resumão lá. Lembra que nós entramos nas propriedades bem mais a fundo de uma fração. Ok, pessoas? Agora, imagine eu fazer isto daqui, ó. 3, tá acabando minha lousa. 3/4. Ok? 3/4 ou 3/4. Podemos falar 3/4 ou 3/4. Pega esse comprimido aqui, ó. Ótimo, aqui é um comprimido. Aí quanto mais eu tento consertar, bom, é um comprimido. Quem que é o denominador? O de baixo. Quem que é o numerador? O de cima. O denominador que começa com a letra D, que divide, pede para nós dividirmos em quantas partes? 4 partes. 4. 1, 2, 3, 4. Dividimos em 4 partes. Confere comigo? Ok? O numerador é a parte que eu vou pintar. Quantas partes que eu vou pintar? 3. Né? 3. 1, 2, 3. Então, essa parte foi prescrita pelo médico. Nesse caso, nós daríamos para o paciente 3/4 deste comprimido. 3/4 deste comprimido. 1, 2, 3 de um comprimido que foi partido em 4 partes, ok? Digamos que esse é um capotem, um captopril, que aqui é 12,5 essa parte, aqui é 12,5 essa parte, aqui é 12,5 essa parte e aqui é 12,5 essa parte. Os comprimidos são em partes iguais. Bom, se o médico pediu para eu administrar no paciente 3/4, ó, eu estou dando essa parte e essa parte. Foi o que eu pintei, ó. Então, é como se eu fizesse isso daqui, né? 12,5 mais 12,5. Aqui, 12, aqui é um 12,5. A bateria deu uma travadinha. Vamos somar isso aqui para ver quanto fica? 5, 10, 15. Vão 1, 2, 4, 6. E um que foi? 7. Não é verdade? E 1, 2, 3. 3. Vírgula embaixo de vírgula, essa vírgula vem aqui. Então, nós estaríamos dando para esse paciente 37,5 deste comprimido. 37,5 desse comprimido, sendo que cada parte tem 12,5, né? Nós estamos dando para ele 3/4. Se nós fôssemos dar inteiro, esse comprimido inteiro é 50 miligramas. É um comprimido de Capoten de 50 miligramas. Estava meio borrado aí, né? Desculpem, pessoas. Agora dei uma focalizada melhor. Entenderam, pessoas? O que acontece? Imagine um Capoten. Um Capoten tem 50 miligramas. O comprimido de Capoten inteiro tem 50 miligramas, ok? Claro que essa parte, se eu dividir em 4, conforme o denominador está pedindo, cada parte vai ter 12,5. Era como se eu dividisse 50 por 4, certo? Vai dar quanto? 12,5. Que 4 vezes 12,5 é 50 para 50. Eu fiz aqui rapidinho essa continha. Só para mostrar para vocês que cada partezinha dessa que foi dividida em 4 tem 12,5. Estou dando 3 comprimido, 3/4 de comprimido,
estou dando 37,5. Se eu fosse dar o comprimido inteiro, eu estaria dando 50 miligramas, que é o comprimido inteiro. Pessoas, agora vem cá, para a gente recordar aqui, né, Quilosa, número misto, só para fazer uma pequena recordaçãozinha. Estou mostrando aqui de uma forma bem lúdica como representar uma fração, certo? Imagine essa fração aqui, ó. Vai, de novo, vamos usar o 2 e aí coloca o quinto. 2 sobre 5 ou 2 quintos. Bom, vou fazer aqui um chocolatinho dividido em quantas partes? 5, porque o denominador é o que divide, ó, 1, 2, 3, 4, opa, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 partes. Contem, contou quantas partes que é para pintar? 2 partes. Bingo, isto é uma fração. Uma fração representada de uma forma bem lúdica, bem desenho mesmo, ok? Tá? Esta é uma fração que nós fizemos lá atrás. Essa se chama uma fração própria. Quando o numerador é menor que o denominador, isso é uma fração própria. Agora vem aqui, pessoas. Vem aqui, Lousa. Contribui, Lousinha. Aqui. Imagine, pessoas, uma situação como essa daqui. Ó. Deixa eu apagar minha lousa. Imagine essa situação aqui. Ó. Isso chama fração imprópria. Fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, certo? Aqui continua sendo o denominador, o de baixo vai sempre ser o denominador, é ele que divide, e o de cima é o numerador, certo? Esta é uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Até então eu estava fazendo frações próprias. Na fração própria é, por exemplo, aqui. Fração própria. Quando o numerador é menor. E aí eu consigo pintar ela tranquilinha. Quantas partes? 3. O denominador pediu para dividir em 3 partes. 1, 2, 3. O denominador pediu para pintar quantas partes? 2 partes. 2 partes. Pronto. Representei. E essa aqui, ó, na fração imprópria. Como é que eu pinto isso? Vem cá. O denominador é o 2, então ele pediu para que eu dividisse esse chocolate, por exemplo, essa bala, em 2 partes. Confere comigo. O denominador, que começa com a letra D, é o que divide. Então ele pediu para que eu dividisse em 2 partes. Confere? Bom, o numerador é o número de partes que eu vou tomar. Então eu vou pintar esta parte, esta parte, 2. Opa! Ele pediu para eu pintar 3 partes, professor. E agora? Eu só pintei 1, 2. Simples. Nesse caso, você pega mais uma balinha, mais um comprimido, mais um chocolatinho. Quem que é o denominador? O 2 divide em 2. Né? O denominador sempre, nesse caso dessa fração, ele vai pedir para você dividir em 2 partes. Olha lá, 2. Quantas partes que eu tenho que pintar? Já pintei 1, 2. Aqui eu pintei mais uma. Então eu pintei 1, 2, 3, né? Em partes de 2. Então é assim que eu represento uma fração imprópria. Eu preciso de mais desenhos. Entenderam? Nesse caso aqui, é como se eu tivesse dado para um paciente um comprimido e meio. Dei um comprimido inteiro, não peguei essas 2 partes, esse comprimido inteiro e mais a metade desse. Vem cá de novo e vamos fazer mais esta fração imprópria com comprimido. Olha lá, fração imprópria com comprimido. Imagine, bom, esse é o denominador, esse é o numerador. O denominador é o que divide, lógico, ele começa até com a letra D. Ok, então imagine esse comprimido. Esse comprimido aqui tem que dividir em quantas partes que o denominador está pedindo? 2, professor. 2. 1, 2. O numerador pede para você pintar quantas partes? Para você tomar quantas partes, professor? 1, né? Ele está pedindo 3.
Uma, duas. Eita, tá faltando, preciso pintar 3. Então eu pego mais um comprimido dividido em 2, porque olha lá, tudo que entrar aqui tem que ser dividido em 2. O denominador continua sendo 2. E pego uma, duas e 3, né? Pintei uma, duas e 3 partes. Então, nesse caso, eu administraria no paciente um comprimido inteiro, não peguei essas duas partes, um comprimido inteiro e metade deste. É assim que é a fração imprópria, precisa-se de mais desenho. Ou então, podemos representar esta fração com número misto. É uma outra modalidade de fração. Assim, ó. Ó. Assim. Essa fraçãozinha é assim. Quem que é o denominador aqui? Me fala, pessoas. Quem que é o denominador? O denominador, professor, é esse aqui. O numerador continua sendo esse aqui. Esse aqui é o inteiro. Um inteiro. Então, essa fração, se eu fosse pintar, é assim. Quem que é o denominador? O 2. Então, ele pediu para que nós dividimos em quantas partes? 2 partes. Agora, vem pensar aqui, ó. Esse aqui é para me pegar o número inteiro. Então, eu pego esse comprimido inteiro. Eu estou pintando essa fração de número misto. Pintei essa parte, ó, já ficou o comprimido inteiro. Eliminei esse daqui agora. Agora sobrou meio. Como que eu represento meio mesmo? Continuo. Ó, denominador é esse 2zinho. Então ele pede para que eu divida algo, nesse caso um comprimido, em 2 partes. E pinta quantas? Uma parte. Ou seja, estou administrando no paciente um comprimido e mais metade desse aqui, ó. Um comprimido e mais meio, né? Mais a metade desse comprimidinho. Só que o número misto, ele pode ser representado assim, como eu acabei de mostrar para vocês, certo? Ou esse mesmo número misto pode ser representado assim. Lembra? Esse traço ele pode aparecer na horizontal, que ainda assim é fração, ou ele pode aparecer na horizontal, na diagonal, né? Porque isso aqui é na diagonal, ou na horizontal. Não é nada de vertical, não. É diagonal, tá bom, pessoas? Então, muitas vezes, quando nós formos fazer algumas provas, é provável que nós encontremos frações como esta, tá bom? E isso é um inteiro. Quando você vê o 1 aqui antes da fração, é um inteiro e mais a metade. Um exemplo, existem vários tipos de frações. Poderia, por exemplo, olha aqui essa daqui, ó. Minha lousa não tá legal hoje, hein, lousa? Vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Imagine esta daqui, ó. Quem que é o denominador? Esse aqui, vou até deixar aqui de vermelho. Quem que é o numerador? Esse aqui é o inteiro. São 2 inteiros. Então, imagina se o médico pedisse 2,5. 2 inteiro e meio. Essa fração é meio. 2,5. Como que eu pinto isso? Quem que é o denominador? Eu pego um comprimido e divido em quanto? 2 partes. Só que aqui, ó, é 2 inteiros. 2 inteiros. Então, eu fiz 2 comprimidos inteiros. Posso pintar ele, porque tem que ser ele inteirinho. 2 inteiros e meio. Continuo. Quem que é o denominador? E pinto. Ó, nesse caso eu estou dando 2 comprimidos e metade de outro. 2 comprimidos inteiros, ó, tomei tudo ele, porque quando ele fala inteiro é para pintar inteiro. E aqui é a metade, 2 inteiros e meio, metade dessa, ó lá, denominador dividido, né, por 2 e pinta
uma. E se eu fosse fazer isso de fração imprópria? Fração imprópria. Presta atenção. Quem que é o denominador nesses desenhos? Quem que é o denominador? Denominador é o que divide, é o que começa com a letra D. Esse comprimido foi dividido em quantas partes? Duas. Esse, duas. Tudo que é fração tem que ser dividido em partes iguais. Então, meu denominador é 2. Quem que é o numerador? Quantas partes que eu tomei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja só. A fração imprópria nada mais é do que uma fração de número misto. Então, esta fração é a mesma coisa que essa daqui. A diferença é que essa é uma fração de fração imprópria e essa é uma fração com número misto. Ok, pessoas? Claro que na enfermagem, imagine aqui, olha, uma Novalgina. Cada comprimido de Novalgina aqui tem 500 miligramas. Então, 500. Imagine, 3 comprimidos de 500 miligramas. Eles estão divididos em quantas partes mesmo? 2. Então, essa parte eu tenho 250, essa parte eu tenho 250, certo? Que o total é 500. Esse aqui também 250, aqui mais 250, aqui 250 e aqui mais 250. Quantos que eu administrei? 250, professor, aqui, ó. Quantos que eu administrei nesse paciente? Eu administrei 500, ó, dei esse inteiro também, 250, é um comprimido de 500 e mais 250 aqui, eu só dei a metade, esse comprimido inteiro tem 500, dei isso aqui. Então, eu dei pro paciente 500 mais 500, 1.000 mais 250, 1.250. Eu dei para esse paciente, eu administrei uma dipirona, uma Novalgina de 1.250 miligramas. Numa representação aqui bem lúdica para que nós possamos entender. Ok, pessoas? Então, só cuidado que por aí você pode ver, né, ou aparecer, depende da formatação, por exemplo, uma fraçãozinha assim, ó. Isso não é 11, é 1 inteiro e meio. Imagine essa outra aqui, olha. Imagine essa outra aqui, né? Olha lá, olha lá. Não é 22 sobre 4. Não, pessoas, precisa dar um espaçozinho ali, ó. É 2, né, inteiros e mais 2 quartos. Ok, pessoas? Ali a formatação lá no curso não ficou das melhores. É para escrever assim, de repente a formatação não ficou legal. Tá bom? Às vezes tem programa que não consegue fazer esta fraçãozinha assim de número misto assim. Então é bem provável que apareça assim. Tomem cuidado, tentem separar isso daqui. E eu, quando for mandar exercícios, eu vou tentar então tirar o número misto para a formatação não confundir, tá bom? E só vou mostrar frações impróprias, quando o numerador é maior que o denominador. Tá bom, pessoas? Mas sempre que você vê a fração, sempre que você vê um probleminha, às vezes a gente, que nem nós aprendemos lá em cálculo, né? O pessoal que teve aula comigo em cálculo, aí teve problemas envolvendo fração, né? Aí eu colocava lá, senhor fulano ganha R$1.000 por mês, teve um desconto de 1/4. Quanto que ele recebeu no final do mês? Nossa, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar um probleminha desse. Sabe, toda vez eu ensinava lá para os alunos, toda vez que você vê um problema, e esse problema envolver fração, pinta. Quanto que é o salário? Rapidinho nesse probleminha aqui, ó, só para não ficar, né, a curiosidade. Eu falei que o salário era R$1.000, está dizendo lá o probleminha. Ok. E aí ele teve um desconto de 1/4. Certo? Quanto que ele recebeu no final do mês? Nossa, professor, não sei nem por onde começar. Sabe, eu sei pintar essa fração. Como é que eu represento essa fração de forma lúdica? Quem que é o denominador? Esse. Quem que é o numerador? Esse. Então, o denominador pediu para eu dividir em 4 partes, ok? 1, 2, 3, 4. Bingo! Quantas partes ele pediu para eu pintar? O numerador. Quantas partes que eu tomo? Uma. Professor, mas o que tem a ver isso com essa resposta?
Tem. É como o seu total foi dividido em quatro partes. Quatro partes. O denominador é o que começa com a letra D, então ele divide. Então você já imagina que essa parte aqui tem 250, essa parte 250, essa parte 250, essa partezinha 250. São partes iguais. 250, 250, 1000. Olha o salário dele aqui, ó. Né? Então, se você representa uma fração desenhando, sempre que você bateu ali uma fração, pinta ela. Então, a pergunta é: o cara ganha R$1.000 por mês, ele teve um desconto de 1/4 do seu salário. Quanto que ele recebeu? Isso aqui foi o desconto. Ele teve um desconto de 250. Então, ele recebeu, ó, 750 no final do mês. E se perguntasse, quanto foi o desconto dele? Foi 250. Com um simples desenho, você vai resolver qualquer problema envolvendo fração. É só você pintar a fração, só você representar ela de uma forma geométrica. Então, imagine lá, volto a dizer, o cara tem um salário de R$1.000 por mês. Ótimo! E aí ele teve um desconto de 1/4 do seu salário. Qual foi o desconto que ele teve no salário? 250. E quanto que ele recebeu no final do mês? Eu cubro qualquer resposta com esse desenho. Ele recebeu 750. Simples, pessoa. É só eu pegar o total nesse probleminha e dividir por 4. Por que o 4? Porque o 4 nessa fraçãozinha é o denominador. Denominador que começa com a letra D, ele sempre divide. E divide em partes iguais. Eu peguei o salário dele, dividi em 4 partes e pintei a parte que foi descontada. Bingo! Pessoas, vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito estendido. Muito obrigado, espero ter levado aí mais um pouquinho de conteúdo aí. E recordação, né? Pessoal que teve aula aí comigo de cálculo, muito obrigado, fiquem com Deus, é nóis!